Então, vamos lá, pessoal. Continuando, agora que a gente sabe identificar índice e coeficiente, certo? Que a gente chama de coeficiente estequiométrico, o nome completo, né, desse coeficiente. Agora, a gente pode voltar lá ao assunto de conferir se a reação está balanceada ou não. Então, para isso, eu vou olhar a quantidade que eu tenho de cada um dos elementos, da seguinte maneira como eu vou fazer agora. Carbono. No reagente, eu tenho 2 carbonos. No produto, aqui eu tenho um carbono, e aqui do lado do carbono eu tenho algum número? Não tenho. Se eu não tenho nenhum número aqui, significa que é 1. Então, eu tenho 2 carbonos no reagente e 1 carbono no produto. Já pelo carbono, eu consigo ver que tem aqui algo desbalanceado. Por quê? Porque a quantidade que eu tenho no reagente é diferente da quantidade que eu tenho no produto. Basta que um dos meus elementos da reação esteja desbalanceado para eu dizer que a minha reação está desbalanceada. Nós vamos conferir os outros elementos, mas já pelo carbono eu sei que eu preciso balancear a reação, tranquilo? Então, se eu for olhar agora o hidrogênio, eu tenho 6 hidrogênios no reagente, enquanto aqui no produto eu tenho 2 hidrogênios. Então, aqui eu termino de verificar também que o hidrogênio está desbalanceado. Agora, o oxigênio. O oxigênio, eu tenho 1 oxigênio nesse reagente, mais 2 oxigênios nesse. Então, no total, em todo o reagente, eu tenho 3 oxigênios. Agora, aqui no produto, eu tenho 2 oxigênios aqui e 1 aqui. Então, no total do produto, eu tenho 3 oxigênios. Então, a gente percebe que o oxigênio eu tenho a mesma quantidade no reagente e no produto. O oxigênio, nesse caso, ele está balanceado. Mas como na minha reação eu tenho outros elementos que estão desbalanceados, eu posso dizer que a minha reação está desbalanceada, tranquilo? E aí, para a gente começar a balancear a nossa reação, existe uma diquinha que é a gente seguir a ordem do macho. Que ordem é essa? É a ordem que nós vamos balancear esses nossos elementos. Então, é o seguinte, esse macho, o M, indica os nossos metais, o A indica os nossos ametais, o C indica o carbono, o H indica o hidrogênio e o O indica o oxigênio. Tranquilo? Então, isso significa que em toda reação eu vou começar a balancear pelos metais, depois os ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, vamos lá? Então, aqui eu vou olhar quais são os elementos que eu tenho. Eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Entre esses três, tem algum metal? Não tem. Nenhum desses três é metal. Eu tenho algum ametal? Tenho. Eu tenho o carbono e o oxigênio. Mas como o carbono e o oxigênio entram aqui também na regra do macho, eu vou dizer que não tem nenhum ametal além deles, não é? Então, não teria nenhum ametal que entra aqui no macho. Mas aí depois eu tenho que balancear o carbono. Então, entre esses três elementos, eu começaria pelo carbono. Então, vamos lá. Reagente eu tenho 2. No produto, eu tenho 1. Então, normalmente, como que a gente faz? Se eu tenho uma maior quantidade de átomos no reagente, significa que provavelmente vai ser no produto que eu vou ter que colocar algum coeficiente que, multiplicado pelo índice, vai ter que dar a quantidade que eu tenho no reagente. Tranquilo? Se eu tenho um carbono no produto, vocês concordam comigo que se eu colocar o coeficiente 2 aqui, o que vai acontecer? Esse 2, ele multiplica tanto o carbono quanto o oxigênio. Então, aqui, eu vou ter que multiplicar 2 vezes 1 carbono, que vai me dar 2 carbonos no produto. Então, agora eu tenho 2 carbonos no produto e 2 carbonos no hidrogênio. Então, balanceei o carbono. Depois do carbono, eu tenho o hidrogênio. Deu uma desfocada aqui. Focando de novo.
Depois do carbono, eu tenho o hidrogênio. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Vou olhar aqui agora o hidrogênio. No reagente, eu tenho 6 hidrogênios. No produto, eu tenho 2. E aí? Eu tenho uma quantidade maior no reagente. No produto, eu tenho uma quantidade menor. Então, é provavelmente aqui que eu vou ter que mexer. Concordam que se eu colocar um 3 aqui, esse 3 vai multiplicar o hidrogênio e esse oxigênio. E daí, 3 vezes o índice 2 vai me dar 6 hidrogênios no produto. E aí, eu vou ter 6 hidrogênios no produto, 6 no reagente, balanceei o meu hidrogênio. E, por último, eu tenho que balancear o oxigênio. Então, aqui, o que vai acontecer? Eu tenho 1 com 2, 3 no reagente. Agora, aqui no produto, eu vou ter 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Então, 4 com 3, 7. Então, eu tenho 7 oxigênios no produto. Eu vou ter que fazer com que eu tenha 7 oxigênios no reagente. Agora, pense em uma coisa comigo. Eu tenho oxigênio aqui e tenho oxigênio aqui. Eu vou ter que fazer alguma coisa de forma que eu tenha 7 oxigênios. Vocês concordam que eu vou poder alterar esse coeficiente ou esse coeficiente? Se eu alterar qualquer coisa aqui, se eu botar aqui qualquer número, vocês concordam que esse número vai multiplicar o carbono, multiplicar o hidrogênio? A gente já não balanceou o carbono e o hidrogênio? Se eu coloco qualquer número aqui, eu vou mudar as quantidades de carbono e hidrogênio. Isso não é conveniente para mim, concorda? Então, se eu alterar só aqui, eu vou mudar só a quantidade de oxigênio, que é o que eu quero. Então, eu já sei que o mais conveniente é eu colocar algum coeficiente aqui. Agora, a pergunta é, qual coeficiente que eu vou colocar? Seguinte, eu tenho 7 no produto e quero ter 7 no reagente. Esse oxigênio aqui, eu não vou alterar a quantidade dele, porque eu não vou botar nada aqui, então eu já tenho 1. Então, desses 7 que eu tenho que ter no reagente, 1 já tá aqui, tranquilo? Então, tá me sobrando 6. Eu preciso agora colocar 6 oxigênios aqui no reagente. Então, qual número que eu poderia colocar aqui que multiplicado por 2 desse 6? O 3, concorda? Porque se eu colocar o 3 aqui, 3 vezes 2, 6, com esse cara aqui, 7. E aí, eu vou ter 7 oxigênios no reagente e 7 no produto. E aí, agora a gente percebe que tanto carbono, quanto hidrogênio e quanto oxigênio, eu tenho a mesma quantidade no reagente que eu tenho no produto. Então, consequentemente, eu posso dizer que a minha reação está balanceada. Então, esse é o método das tentativas, na qual eu vou literalmente tentando balancear a minha reação. Beleza? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me perguntar, que nós vamos estar aí à disposição para responder, tá bom? Um abraço!